Aleluia. Que coisa bonita, hein? Que coisa linda. Sabe, amados, aonde o homem não impede o mover do Espírito, acontece isso que vocês estão vendo. Aonde o homem deixa o Espírito fazer, acontece isso que vocês estão vendo. Isso não é homem. O homem não sabe fazer isso não, amado. O homem não tem essa capacidade de atrair as pessoas para um lugar simples. O homem não tem. Não canso de dizer isso para vocês. Sabe para quê? Para que isso não gere no nosso coração vaidade. Porque tem dado certo e consequentemente vai ter o culto das 5 horas, porque não vai caber, como eu já tenho profetizado aqui. Não me canso de profetizar isso. Sabe por quê, meu querido? Porque tem um povo que está sedento, que está com fome de verdade, da verdade de Deus. Tem um povo que não quer mais ser enganado. Tem um povo agora que necessita de ser cuidado com a verdade. E o que o presbítero Saulo diz aqui é a pura verdade. Eu louvo a Deus, pastor Lúcio, porque isso é uma característica do nosso pastor Protásio, que nós fomos ensinados assim. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós praticamos é porque nós aprendemos com ele. Porque nós somos filho espiritual daquele homem. E hoje vocês sabem que ele se encontra lá em Barretos, né? E eu sei que a igreja tem orado por ele. Eu sei que a igreja tem clamado por ele. Mas Deus tem um propósito em tudo. Que a palavra do Senhor diz que em tudo damos graça. Em tudo damos graça. E eu glorifico a Deus por ele, porque se ele pudesse estar aqui, ele ia ficar muito feliz, pastor Luiz, de ver 2 cultos assim, cheio de pessoas que querem adorar a Deus, de pessoas que querem um compromisso com Deus verdadeiro. Eu glorifico a Deus por isso. E por isso eu quero que você aplaude o Senhor Jesus, mas é para ele. Para ele. Aleluia. Sabe o que a palavra de Deus diz para mim e para você nessa noite? Você sabia que a palavra de Deus diz para nós que estamos aqui glorificando a Deus, que nós somos bem-aventurados? No livro de Apocalipse, no capítulo número 1, verso 3, e ele diz que bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. As palavras da profecia que está aqui, ó. Deus nos chama de bem-aventurados. Eu e você somos bem-aventurados porque nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra minha, do que eu acho, do que eu penso, mas é a palavra daquele que fez todas as coisas, criou todas as coisas e ainda deu sua vida em favor de mim, em favor de você. Amém, queridos? Então vamos orar. Feche seus olhos. Querido Deus e amado Jesus Cristo, nós somos gratos a Ti, Deus, por mais essa noite, por mais um dia, Deus, que o Senhor nos sustenta na Tua presença. Deus, obrigado por cada família que entrou aqui nesta noite. Obrigado por cada pessoa que chegou aqui nessa noite. Às vezes chegou de modo triste, cansado, oprimido, enfermo. Mas a palavra do Senhor diz, Pai, no Salmo 133, 3, que o Senhor ordena a bênção na comunhão dos santos. E nós estamos aqui, Deus, então, na comunhão dos santos do Senhor Jesus, que somos, ó Pai, os nossos irmãos que estamos aqui nesta noite. Deus, derrama então graça, Pai dos céus. Derrama, Pai, entendimento para nossas vidas aqui nessa noite, para que nós possamos, ó Deus, permanecer na Tua presença, lutando dia a dia, sem perder a fé, sem perder a direção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amados, eu quero
quero falar um pouquinho mais sobre fé nessa noite. Eu ando gostando muito de falar sobre fé. Mas hoje eu quero fazer um paralelo entre a fé e a vocação. São coisas parecidas, mas são coisas muito diferentes uma da outra. A fé é um fundamento espiritual, é uma certeza, é uma convicção. Ela é absoluta. Ela é como o vento que toca em nós, que nós sentimos, mas não vemos. Ela é semelhante ao vento. A fé é verdadeira, a fé que move o céu, a fé que move o coração de Deus é como o vento, que nós sentimos, mas que não vemos. E a vocação? A vocação é um ato ou um efeito de chamar, é uma aptidão, é uma preparação daquilo que eu quero ser. Percebe-se então? Duas coisas muito parecidas, mas muito diferentes uma da outra. E nós vamos ver ao longo aqui, isso já existe desde a fundação do mundo, desde que o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva. Desde o momento em que nós passamos a enxergar, discernir, entender, ter conhecimento, essas coisas começou a nos perseguir. E nós estamos vivendo numa época, no mundo, de comunicação. A comunicação hoje é o meio mais eficaz que nós encontramos. E junto com a comunicação vem a informática, o desenvolvimento da informática, a evolução da informática. O quanto isso tem sido de forma assim tão grande na nossa vida. Cada dia mais essa coisa ela entra na nossa vida de forma que às vezes tende a dominar. E nós precisamos ficar muito atentos, porque no meio dessas coisas há muitas coisas boas, mas há muitas coisas ruins. Isso pode tirar talvez o nosso foco. Talvez nós podemos inverter esses valores da fé com a vocação. E falando sobre esse desenvolvimento, alguns países, que é muito desenvolvido. Por exemplo, vou dar dois exemplos de dois países aqui para vocês entenderem. A China e o Japão. São hoje os países assim mais desenvolvidos tecnológico. Em todos os aspectos, são os países realmente de primeiro mundo. É um país que são altamente industrializados, produz em alta escala para o mundo inteiro. E eles são realmente um povo disciplinados. Especificamente eu quero falar um pouquinho do Japão. Você vai entender o que eu estou te falando. Um povo disciplinado, aonde que ele foca? O foco deles são nos estudos e no trabalho, em adquirir conhecimento, em adquirir práticas, estudar, porque eles têm uma boa escola, eles têm um bom ensino, eles têm uma assistência à saúde muito boa. Então eles se tornaram um povo hoje muito qualificado, disciplinados. São um povo que adquiriu um modelo de vida muito forte. Muito forte. Exemplo para o mundo todo, na disciplina de cada um daquele povo. E os simples fatos então deles serem realmente tecnológicos muito avançados, são disciplinados naquilo que faz. E aí eu me estranhei com
vendo uma matéria a respeito do Japão, eu me estranhei com algumas coisas que eu vi lá. Por exemplo, você sabia que o Japão hoje é o índice maior de suicídio que existe no mundo, também está lá no Japão? Só no ano passado, 25 mil pessoas morreram suicidados. Sabe o que significa isso para nós? Só para a gente entender um pouquinho da grandeza disso. Seria uma cidade de Santa Vitória, todo ano sumiu do mundo. 25 mil pessoas se suicidou no Japão, só no ano passado. Isso significa que 70 pessoas todos os dias suicidaram no Japão no ano passado. Ou seja, a cada 3 horas, um japonês estava se suicidando. Aí você me pergunta, mas engraçado, né? Um povo altamente desenvolvido, entendido, compreendido, adquiriram tanto conhecimento. E por quê esse índice tão alarmante no Japão? Como o Saulo diz aqui muito bem, nós não precisamos de muito para viver bem, mas nós precisamos de fé, que Deus proverá o sustento de cada um. Mas o que eu quero te dizer é que os extremos os extremos aonde nós andamos é muito. Ver seus jovens, principalmente os homens, se suicidar de uma forma tão violenta. Mas sabe o que diz, meu amado? O livro de Amós, não precisa de abrir ainda não, lá no capítulo 8, no verso 11, Deus diz: eis que vem os dias que o Senhor Deus, em que enviará fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Sabe, meu querido, nós podemos muito bem ser prósperos, podemos muito bem adquirir conhecimento, adquirir um bom trabalho, fazer uma boa faculdade. Jovens, isso não é pecado. Mas jovens, o Satanás, que é o nosso adversário, ele está lá fora tentando nos tragar. E ele não vem nos dando qualquer coisa, não. Ele vem até nós oferecendo aquilo que realmente nós gostaríamos de ter. Ele oferece para nós aquilo que dá uma satisfação momentânea. Assim como esse pessoal do Japão é um povo rico, abastado, mas um povo triste, mas um povo amargurado, ao ponto de tirar a sua própria vida. Sabe por quê, meu querido? Porque essa fome que a palavra de Deus diz para nós, as coisas não podem preencher. É só a mão de Deus. Sabe por que Deus trouxe você aqui? É porque você precisa ouvir uma verdade. É porque você precisa de entender que tem um Deus que vela e cuida de você. Não é porque você está triste, não é porque você está passando dificuldade, não é porque as suas coisas ainda não deu certo, que Deus esqueceu de você. Não, amados, Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu de mim. Ele só está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. É que nós precisamos ter fé, nós precisamos ter coragem. Nós não podemos ter vocação, mas nós precisamos ter fé, exercer essa fé. E nós não precisamos mostrar para os outros aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu sou bom em fazer. Eu preciso mostrar para você que eu sei te amar, eu sei te respeitar.
E eu desejo para você que você seja próspero, mas que seja uma prosperidade espiritual, no entendimento da palavra de Deus. Não é o quanto nós sabemos fazer. É isso que eu não canso de dizer aqui, não canso de dizer para o pastor Lúcio. Isso aqui tem dado certo porque ele tem feito. Isso aqui não é sabedoria humana. E na sua vida também não vai ser diferente, amado. Na minha vida não vai ser diferente. Nós só precisamos crer nisso e viver isso. Mas viver o simples é muito difícil, meu querido. Viver o simples é muito difícil. É muito mais difícil, porque quando nós chegamos diante das pessoas, nós queremos impressioná-los, em apresentar uma coisa que às vezes eu nem sou. Nós vamos entender isso aqui um pouquinho. Vou ler uns versículos aqui que você vai entender o que eu estou falando. Porque é uma necessidade do ser humano, aquele que não tem Cristo, aquele que ainda não recebeu Cristo, de impactuar com aquilo que ele é, com aquilo que ele sabe fazer. Mas desde que o pecado entrou no mundo, meu querido, essas coisas nós temos sido atacados por esses sentimentos. E lá no Velho Testamento, eu quero convidar você que abra agora, nós vamos entender essa história, tanto que essa história é linda. Essa história aqui, eu poderia pegar vários caminhos dela, mas eu só peguei um detalhezinho para você perceber o quanto isso é verdade que eu estou te dizendo. Abra comigo sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Samuel, capítulo 16. Amém? Esperar todos abrirem para a gente acompanhar essa leitura. Diz assim então: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentro dos seus filhos me tenho provido de um rei. Disse, porém, Samuel: Como irei eu? Pois Saul o ouvirá e me matará. Então disse o Senhor: Leva contigo um bezerro e diz: Vim para oferecer sacrifício ao Senhor. E convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade lhe saíram e o encontro, e tremendo perguntaram: É de paz a tua vinda? Respondeu ele: É de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor, e sacrificai-vos, e envinde comigo ao sacrifício. E santificou eles e Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para que as suas aparências, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos teus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Depois chamou Jessé Abinadab e lhe fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem é este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Samuel, porém, disse: Tampouco é este escolhido do Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 dos seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu
nenhum destes. E disse mais Samuel a Jessé: são estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porquanto não nos assentamos até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu e o meio dos seus irmãos. E aquele dia em diante o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, pois Samuel se levantou e foi para Roma. Querida, aqui está uma história muito linda, mas muito bonita. Até parece que ela foi escrita agora, há pouco tempo, nesse século 21. Mas não, meus queridos. É para nós entendermos que essas coisas, elas vêm em geração passada por nós. Nós vem carregando essa carga genética desse pecado. E 3 coisas que nós aprendemos nesse texto aqui, que eu quero compartilhar com você. Primeira delas, Jessé apresenta o que ele tinha, o que ele achava que tinha de melhor na casa dele. Porque muitas das vezes nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para as coisas e percebemos que aquele é grande, esse é pequeno, esse é bom, aquele é ruim. Nós às vezes rotulamos as situações de pessoas, de situações. E eu posso falar isso de carteirinha com vocês, porque um dos fazendeiros mais ricos, que eu já morei na fazenda dele, no município de Capinópolis, hoje ele é pobre, não tem nada. E eu conheço muita gente que vivia também na pobreza, na miséria, e hoje é dono da metade das fazendas desse homem lá em Capinópolis. Então, meu querido, o que eu quero te dizer para você, o que Deus chama a nossa atenção nessa noite, que nós não devemos olhar para a circunstância. Você não deve olhar para o tamanho do seu problema, você não deve olhar pelo tamanho da sua qualificação, mas que você precisa é botar o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz realmente as coisas acontecer, o Deus que levanta aqueles que realmente que é impossíveis. Então, amados, muda a sua visão, muda o seu foco, tenha cuidado como você tem dirigido a sua vida. Talvez você entrou aqui nessa noite falando que você é o menor, é o pior, que você ninguém gosta de você, que ninguém te ama na sua família. Eu quero te dizer para você nessa noite, você talvez seja esse Davi. Enquanto esse coitado estava lá, que esse pequenininho estava lá, cuidando das ovelhas, cuidando daqui dos afazeres. Sabe por quê? Porque o coração de Davi, ele não estava em ser. Ele não procurava ser. Ele queria fazer aquilo que ele era. E essa é a nossa grande diferença nesse século 21. Eu quero te dizer que o sistema lá fora, a mídia, ela te rotula da maneira que você tem. Nós somos rotulados da maneira daquilo que nós temos. Então, amados, é tempo de nós acordarmos. Existe um Deus que está por trás de tudo isso que nós possamos imaginar. Existe um Deus que vela, que cuida de nós. Existe um Deus que Ele está no controle de todas as coisas. E como Ele diz também lá no versículo 10, então, versículo 10 Ele diz: assim fez passar Jessé os 7 filhos, de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses.
Imagino que aqueles homens seriam aqueles guerreirão forte, né, pastor? Grande, os olhos azuis, bonito. E Davi, um homem de uma estatura menor, estava realmente fazendo aquilo que os outros deveriam estar ajudando ele. Segunda coisa, no versículo número 7. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes, olha para você ver, porque ele já sabia que Samuel também ia ficar impressionado. No verso 7, mas o Senhor disse a Samuel: não atente para as suas aparências, nem para as suas grandezas e suas estaturas, porque eu rejeitarei, porque o Senhor não vê como os homens vê. O Senhor olha o nosso coração, nós olhamos o exterior, porque na maioria das vezes a nossa vocação, ela te tira do foco da sua fé, porque nós vamos olhar as coisas, a nossa fé vai ser gerada de acordo com aquilo que nós vamos ver, e nós não podemos, nós corremos um grave risco. Se a nossa fé for baseada nisso, nós corremos um grave risco de perdê-la. Então, queridos, fecha seus olhos, mas anda segundo a vontade de Deus na sua vida. Deixa a sua fé. Sabe o que é fé? Sabe aquele negócio que está dentro do seu coração assim, você fala: Deus, mas isso é impossível de acontecer, isso não vai acontecer não. Mas quando você olha para a sua fé, o tamanho do seu Deus, e você traz esse Deus para dentro de você, meus queridos, nada impede da bênção chegar até você. Nada vai impedir de você alcançar aquilo que você almeja. Nada vai impedir de você ser esse jovem que você tanto deseja ser, conquistar, se casar, ter uma família, ter um trabalho digno. Mas tenha fé, mas tenha coragem, tenha ânimo. E terceira coisa, no verso 12, ele diz: Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos, ele era gentil, o aspecto dele. Então disse o Senhor: então agora, Samuel, levanta e unge, esse é o cara. Você já parou para pensar nos irmãos, no pai? Como que aqueles irmãos olhou para Jessé? Será que eles olharam com olhar de satisfação? Eu estava meditando nisso. Será que as pessoas têm se alegrado com as suas vitórias? Será que os verdadeiros amigos seus têm se alegrado com as suas vitórias? Que eu quero dizer uma coisa para você, queridos: chorar com os que choram é muito fácil, mas se alegrar com os que se alegram é muito difícil. A hora que você começar a conquistar as suas coisas através dos seus esforços, do seu trabalho, você vai começar a perceber que as pessoas vão dizer: olha, está mexendo com coisa errada, está fazendo errado. Eu te falei. Mas também, né? Então, queridos, não se importa com isso, porque Davi não se importou. Davi não olhou para a circunstância, Davi não se preocupou com o que os seus irmãos iam dizer, porque Davi, ele tinha um coração sarado, um coração curado, porque ele cria num Deus, ele tinha uma fé genuína, ele tinha uma fé que nada o ia separar de Deus. Tanto é que ele é o segundo o coração de Deus. E aí você fala: meu Deus, o que Davi aprontou depois, né? É para você ver que Deus não está preocupado com aquilo que nós fazemos, Deus não está preocupado com aquilo que nós somos. A única consciência que nós temos que ser gerada em nós é que nós somos pecadores. Talvez nós não vamos fazer o que Davi fez,
porque o preço que ele pagou depois foi muito grande. Nós não precisamos fazer o que Davi fez, mas eu quero te dizer que aquele pecado que eu tenho, que você tem, também é aquilo que te separa nós de Deus. Então o que nós precisamos ser o segundo coração de Deus ainda? A consciência que somos pecadores, é a consciência que nós dependemos 100% de Deus, todos os dias. Tudo que eu vou fazer, a minha dependência é 100% de Deus. Eu não dependo de mim, eu dependo de Deus, porque eu sei que se Ele for comigo, tudo vai dar certo. E eu quero te dizer, já estou finalizando, até nos dias atuais, Jesus está à procura de verdadeiros adoradores. E Ele diz aqui em João 4:23, mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. E Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, até nos dias de hoje, querido, Deus te trouxe aqui para dizer para você: procure me adorar em espírito, com fé. E a fé, como eu disse no início para vocês, a fé é algo que nós não vemos, mas é algo que nós vamos sentir. O vento, ele toca em nós, e você sente aquela brisa suave. Então adore o Senhor, busque o Senhor com essa fé. Tenha essa fé plantada dentro do seu coração, mas é uma fé sobrenatural, que você não precisa ver, que você não precisa ser uma pessoa próspera financeiramente, que você não precisa ser uma pessoa reconhecida por todo mundo, que você, no seu dia a dia, seja simples. O que Deus está dizendo aqui para nós, que nós devemos adorar em espírito e em verdade. O que é essa verdade? Dizer a verdade para Deus, amar o nosso próximo como a nós mesmos, e o dia que nós pisar na bola, que a gente tenha consciência de chegar e também pedir perdão para as pessoas. Sabe, meu querido, porque Deus não quer robôs, Deus não quer uma perfeição. Deus, Ele quer manifestar através de mim, através de você, é com simplicidade. Deus, Ele quer manifestar o seu poder através da sua vida, sabe aonde? Lá na sua casa, lá nos seus familiares, aonde que é o lugar mais difícil de pregar, porque às vezes nós aprendemos, decoramos muito disso aqui, ó. Usamos palavras, versículos lindos, mas será que as pessoas têm visto isso em nós? Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Sabe, meu querido, adorar esse Deus, seguir esse Deus, a esse nível é muito difícil. Não é fácil. Eu quero dizer para vocês que não é fácil, porque requer de mim e de você uma renúncia todos os dias. Requer de nós uma renúncia do meu direito. Do meu direito. É que você seja feliz. É que eu me alegro. Eu não canso de dizer isso quando eu venho aqui. Nossa, eu fico transbordando de alegria quando eu vejo essa igreja cheia. Sabe, meu amado, é justamente para isso, porque o povo já está tão cansado de ouvir tanta coisa. O povo está tão cansado de ser explorado. Sabe, quando eu vejo aqui esse evangelho tão simples, né, pastor? Mas é um evangelho que penetra no coração das pessoas. É um evangelho que entra no coração das pessoas. É um evangelho que produz transformação na nossa vida, que produz arrependimento, produz em nós o choro, o reconhecimento de quem nós somos,
e de quem nós precisamos ser. Então que nessa noite, meu querido, o Espírito Santo possa ter falado no seu coração, que o Espírito Santo possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo, que você continue sendo a expressão do amor de Deus por onde você passar. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, eu vou ter uma oração.